Então vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, vamos trabalhar o seguinte: vamos trabalhar os principais desvios de gramática. Quando eu falo em gramática, eu estou falando de quê? Da competência 1, também conhecida como C1. Lucas, se eu errar o nome do autor, eu vou perder ponto na minha redação? Se eu escrever uma palavra estrangeira da forma inadequada, a minha nota vai ser descontada? Se eu não usar as aspas na obra, o que é que acontece? Então a gente vai ver essas dúvidas, vamos responder todas essas dúvidas sobre os principais assuntos. E também no finalzinho, acredito que dá tempo, a gente vai responder algumas perguntas para ver se vocês realmente entenderam a aula. Então vamos lá. Vou apresentar o material para a gente iniciar de fato. Pronto, mais uma vez o gatinho aí na tela. Pessoal aí da produção gosta de gato, né, para fazer os nossos slides. Então vamos lá, pessoal. Principais dúvidas referentes ao assunto chamado gramática. Competência 1. É uma das competências mais difíceis do Enem. É justamente escrever com base nas regras da língua portuguesa. Então, tem gente que tem muito mais facilidade em usar os conectivos, mas quando parte para a questão de concordância verbal, de regência, de acentuação, do uso da vírgula, do uso das aspas, como já falei lá no início, tem mais dificuldade. É justamente isso que a gente vai ver hoje. Primeiro, pessoal, uma dúvida muito recorrente nas redações do Enem é a seguinte: se eu errar o nome de um autor, perco ponto? Muitos alunos me perguntam sobre isso. E qual é a resposta? A resposta é não necessariamente. O que significa isso? Depende. Depende do caso, depende do erro. Vou explicar melhor com o nosso slide. Veja bem, se você escrever o nome de um autor da forma errada, não necessariamente vai estar errado. Por quê? A banca, pessoal, ela não penaliza erros em nomes próprios quando não comprometem o entendimento. Por exemplo, esses autores aqui. Engels, Rousseau, Sartre, Nietzsche. Então, é muito difícil a gente escrever da forma correta esses nomes, porque a gente escreve em português e esses nomes não são da língua portuguesa. Então, há uma possibilidade de erro maior? Sim. E se eu errar no Enem, eu vou perder ponto na competência 1? Não. Nesse caso aqui, não. Se você errar o nome desses autores aqui, em língua inglesa, você não perde ponto. Lucas, então agora eu vou escrever da forma que eu acho. Não, calma. Tenta escrever da forma mais correta possível. Mas fique tranquilo em relação aos nomes de autores em outra língua, em outro idioma. Mas por que você diz que não necessariamente eu posso perder pontos? Pode sim. Mas é quando você escrever nome próprio com letra minúscula é errado. Aqui é diferente. Então, escrever um nome de outro idioma, de outra língua, de forma inadequada, eu não perco ponto. Agora, se eu pego a palavrinha aqui, Machado de Assis, nome próprio, e coloco a inicial minúscula, isso sim está errado. Então, isso é errar. Deu para entender? Do mesmo jeito os outros nomes. Se eu coloco aqui, Sartre, eu coloco um S minúsculo. Está errado. Nome próprio.
Deu para entender, gente? Então, assim, o foco não é a grafia perfeita nos nomes dos autores, mas o uso adequado do repertório. Existe erro se você confundir. Se você pegar e colocar o nome de pessoa com a inicial minúscula. Isso é errado. Um erro muito grave, um erro muito infantil, na verdade. Colocar o nome próprio com letra minúscula. Deu para entender ou não? E aí? Tranquilo? Tranquilo, né, gente? Então, se eu errar o nome, depende do caso. Depende. Outra pergunta muito comum é a seguinte: se minha letra ela for feia, muito feia, perco ponto? Não. Ah, então agora eu vou relaxar. Eu vou escrever rápido, uma letra bem difícil para o professor não entender. Não é bem por aí. A competência, gente, a competência 1, ela não avalia em si a caligrafia. Ela avalia o entendimento. Isso é diferente. Veja bem, então, se você tem mais dificuldade na escrita, não numa caligrafia tão legal de entendimento, se a letra for feia, o que é que acontece nessa competência 1? A competência 1, ela não avalia a caligrafia em si, mas existe um limite. Se a letra ela for ilegível, o corretor pode não entender o texto. Qual é a consequência disso? Se o corretor não entender o texto, o trecho pode ser desconsiderado. Se ele não entendeu, aí complica. Ou até a redação não ser corrigida. Então tem isso, certo? Se ele não entendeu, não tem como ele avaliar. Então é essa ideia que vocês precisam ter em mente. Foco da competência 1 no que diz respeito à caligrafia não é se ela é bonita ou feia, se ela é bem retinha ou se a letra está torta. Não, o foco não é esse, não. O foco é se tiver ilegível, ou seja, de uma forma que o corretor realmente não entenda, aí sim vai ter problema para você. Mas a minha dica é: tenta escrever a melhor letra possível, tenta facilitar, certo? Então, escreva com letra legível, diferencie maiúsculas e minúsculas, respeite a acentuação, pontuação e o espaçamento também são tópicos essenciais. Então, pessoal, tenho mais dificuldade na letra. Lucas, eu já tentei, mas a minha letra ela não é tão legal. E agora? Dá para entender? Ou o corretor ele tem que voltar no mínimo 3 vezes para entender o que você quis dizer? Se ele tem que voltar, aí você precisa realmente rever, tentar melhorar a sua letra. E a gente tem tempo para isso. Então, uma dica, pessoal, é praticar mais, escrever, seja qualquer coisa, certo? Pegar a folha e ir escrevendo. A minha caligrafia também, ela não era tão legal, mas eu percebi que era necessário eu melhorar a minha caligrafia. Eu acabei escrevendo vários textos, coisas aleatórias em si, só para treinar mesmo a caligrafia e melhorou bastante. Melhorou muito. Então, é uma dica prática que eu tenho para vocês aí, é praticar mesmo. Escrever, seja o que for, de caneta, é claro. Tranquilo, gente? Dúvidas, uma perguntinha? Ou tá tranquilo? Vão me dando feedback, senão eu vou me sentir sozinho aqui na aula. Cadê vocês? Estão aí, né? Tranquilo, Adassa. Aí sim, Adassa. Então vamos lá. Palavras estrangeiras erradas tiram ponto, não são consideradas desvios. Aí sim. Então veja bem, se eu pego uma palavra fake news, notebook, Facebook, Instagram, TikTok, o que mais? Tem várias palavras aí que a gente usa no nosso cotidiano.
Se eu pego a palavra fake news e escrevo dessa forma aqui, eu acho que não vai ter ninguém que faça isso, mas vai que tenha. Notebook. Esse tipo de situação, pessoal, o que é que acontece? O que o Enem diz não são consideradas desvios gramaticais. Por quê? O que diz a regra? O que diz a cartilha do Enem? Que a gente tem que escrever um texto em língua portuguesa com base nas regras do português brasileiro, a norma culta. Existe uma exceção? Existe. E é aqui que vocês precisam ter cuidado. Se a palavra de língua inglesa, ou normalmente é de língua inglesa, estiver no tema da redação, o erro pode ser considerado. Então, se você tiver lá, se deparou no dia da prova e tem lá fake news, ó, já escrevi errado. Tá vendo? Escrevi. Complicado. Fake news no cenário brasileiro. E aí? Se você escrever essa palavra no seu texto de forma errada, por ela estar no tema, esse erro, pessoal, ele pode realmente ser considerado pela banca examinadora do Enem. Então tem essa diferença. Principalmente também uma dica extra é se tiver nos textos motivadores. Porque fica assim, errar uma palavra que está lá nos textos motivadores também é uma coisa que eles podem considerar. Certo? Então, cuidado com isso. Palavras estrangeiras erradas tiram ponto, não são consideradas desvios. Mas, se estiver no tema da redação, e eu ainda acrescento aí, dizendo, se estiver nos textos motivadores, é muito importante que você, aluno, realmente escreva da forma que é aquela palavra. Terceira dúvida sanada. Quarta dúvida. Usar palavras genéricas prejudica? Prejudica demais. Prejudica sim. Cuidado com isso, pessoal. Evite termos como sempre. Porque não existe isso, sempre. É você generalizar muito. A gente escrever isso no texto. Todos. É uma palavra genérica. Isso prejudica sim. Jamais. A maioria. Cuidado. Coisa, uma palavra totalmente genérica, uma palavra vaga. O que isso gera? Escrever palavras genéricas no texto. Primeiro, entendam o seguinte, vocês devem evitar essas palavras aqui e várias outras. Isso gera generalização, senso comum e também, principal, argumento fraco. Argumento fraco é o que a gente não quer fazer no texto. Então, evite palavras vagas, evite palavras genéricas, palavras que que coloca vocês como escritores, autores dos textos em uma situação complicada. Sempre. Eu estou dizendo sempre. Tem como alguma coisa ser sempre? Todos. Coisa. Não, toda coisa tem um nome. Então, pessoal, não vão usar esse tipo de palavra aqui não, ó. Atribua o nome. Essa foi a nossa quarta perguntinha. Ademais, vamos ter o seguinte: eu preciso realmente usar palavras extremamente difíceis? Precisa? Não precisa. Você não precisa impressionar ninguém.
principalmente no Enem. Você não vai impressionar, você não tem esse objetivo. Não deve ter, pelo menos, né? Então, não. Você não precisa usar palavras extremamente difíceis. Isso é um erro muito comum. O jovem vai lá, ó, e tenta impressionar com vocabulário rebuscado, decorado. Muitas das vezes, ele nem sabe o significado daquela palavra e acaba decorando e usando-a no texto. Então, isso pode gerar o quê? Comumente, pode gerar uso incorreto da palavra em si, perda de clareza, desvio vocabular. Esses dias eu vi uma palavra, foi a palavra todavia. É uma palavra que, assim, eu como professor de redação há mais ou menos 7 anos, já é uma palavra comum no meu cotidiano. Mas o aluno escreveu e eu sabia que ele não sabia o significado dela. E eu questionei ele. Eu disse, você sabe realmente o significado dessa palavra? Caso não, não faça isso. De onde foi que você tirou essa palavra? Como é que você quis encaixar sem saber o significado dela? E eu pergunto a vocês, qual é o significado mesmo dessa palavra aqui? Todavia, qual é o sentido que ela passa? E aí? Oposição, exatamente. Então vai ter uma ideia de oposição, mas, no entanto, entretanto, todavia, todavia já é a própria palavra, né? Contudo, no entanto, enfim. Então, cuidado, escreva que sabe. Qual é a regra de ouro? A regra, pessoal, é prefira clareza à complexidade. Ou seja, prefira clareza do que complexidade. Certo? Ó, gente, uma dica aqui para vocês, ó. Correto não é dizer prefira clareza do que complexidade. É prefira clareza à complexidade com crase. Tudo bem? Já pega uma dicasinha aí também. Vocês vão colocar do que não. Isso é muito informal e inadequado. Vai ficar assim, ó. Prefira clareza à complexidade. Aí a gente entende, prefira clareza no lugar da complexidade. Não precisa. Então é isso. Preciso usar palavras difíceis? Não. Eu preciso escrever com base nas regras e saber realmente o que eu estou dizendo. Gírias. Eu gosto muito, Lucas, de escrever gírias. Eu acho que fica muito legal. Não vai dar bom. Não pode escrever com gírias na sua redação do Enem, em hipótese alguma. O registro deve ser formal. Tipo assim, tá ligado? Cara, né? Isso é o básico. Mas uma comum é o pessoal usar tipo assim, ó. Essa palavra, essa expressão. Tipo assim. Esses dias eu fiz uma correção. Tipo assim. Achando que é um conectivo. Achando que é assim sendo. Não. A forma adequada é a linguagem objetiva. A linguagem objetiva e formal. É justamente o que a competência 1 vai avaliar no seu texto. Então, jamais vão estar usando aí gírias. Posso escrever fora da margem, desrespeitar? Não. Isso é muito grave. Você não pode fazer isso. É muito importante lembrar, pessoal, que a redação do Enem deve respeitar as margens da folha. Isso parece básico, mas muita gente ainda erra. Que não podem ultrapassar, não podem ser ultrapassadas. A consequência disso, seu texto, consequência, o texto não será corrigido. Perda de pontos em modalidade formal e coerência e coesão. Porque assim, gente, vocês sabem que o corretor, ele quando vai fazer a correção, ele não vê o nome do aluno que escreveu. Sabiam disso? Ele não vê o nome. Ele não vê o nome. Então, se você meio que desrespeita ou você faz um símbolo, um desenho pequenininho, qualquer coisa do tipo, o que é que a banca examinadora entende? Ela entende que você está tentando se comunicar com aquele leitor, com aquele corretor, não sei, para fazer alguma coisa ali, tentar
sabotar a prova. Então, não é mais, vão ó, fazer um símbolo, um xizinho aqui lá da prova, qualquer coisa do tipo, não faça isso, porque isso pode anular a prova. Isso pode anular a prova. Desrespeitar a margem também. Então, atenção à margem esquerda. A direita, também ok. Também tem que ter muita atenção com a esquerda. A esquerda, aquela lá que você começa, né? Você começa fazendo. Tenha cuidado com a margem esquerda. Por quê? Caso o participante escreva sobre a numeração da folha, mesmo que o avaliador consiga ler o que foi escrito, o texto será desconsiderado e o participante será penalizado. Conseguiram entender isso ou não? Escrever sobre a numeração. Entenderam ou não? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Maria Laura diz que sim. Cadê as folhas? Não. Aqui, por exemplo, gente. Peguei essa folha bem bonitinha. Vou começar a escrever. Eu faço isso daqui, ó. Querendo ser diferenciado. Começa a escrever daqui, ó. Vou escrevendo, escrevendo. Dá para entender que eu coloquei aqui na? Dá sim. Só que isso é um erro grave, muito grave mesmo. Então, cuidado com isso, gente. E também aqui, claro, passar também alguma coisa do tipo. E isso está cada vez mais rígido no Enem. Bora lá. Perca o ponto. Se rasurar, pronto, esse daqui vocês precisam ter cuidado. Não descontam pontos quando ocorre uma rasura. Melhor rasurar do que ter um erro. Como assim? Veja bem. Você escreveu uma palavra errada. Você percebeu que errou aquela palavra. Você tem tempo para ajeitar. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai deixar o erro? Não. Você vai passar um tracinho. Agora não vai fazer isso daqui, não, ó. Eu vou até fazer na cor preta para ser mais realista. Fazer isso daqui não, chamando atenção, dizendo, ó, errei. Veja aqui, eu tô errando que só. Ó, errei, tô gostando de errar. Tem gente que faz isso. Faça isso não, pessoal. Faça assim, ó. Errei a palavra graves. Vou errar aqui, coloquei com i. Não sei nem se existe isso. Mas fiz assim, ó. Para mostrar que tá errado. Aí na frente, normalmente. Continuei. Vida que segue. Essa é a maneira correta. Então a dica é não rabisque ao rasurar. Um traço sobre a palavra já é muito suficiente e o correto no Enem. É possível tirar nota 1000. É possível tirar a nota 1000 errando alguma coisa? Quem é que sabe? Se eu rasurar no meu texto, riscando assim, ainda é possível tirar a nota 1000, a nota máxima? Quem é que sabe? É possível sim. Totalmente possível, gente. Certo? Fazer um errinho 2 com base na competência um ainda é possível fechar essa competência. A competência um afeta as outras competências? Pode afetar. Por quê? Porque, assim, mesmo avaliando ideias, ela vai impactar
Tá oscilando, é? A internet? Tá só travando aqui para mim um pouquinho? Deixa eu ver. Tá ok agora. Pronto. A competência um, ela pode influenciar nas outras. Ela pode sim influenciar. Porque, veja bem, eu escrevo o meu texto, competência 2 avalia repertório. O repertório pode não ser compreendido. A3, que é a argumentação. Se você escrever de forma errada, vai perder a clareza. Na 4, as conexões elas vão ficar prejudicadas. Então, em resumo, se a linguagem falha, o texto inteiro perde força argumentativa. Então, digamos que a competência um, pessoal, ela seja a principal. Não que ela valha mais ponto, mas assim, ela é a base de tudo, do seu texto completo. E a dica bônus sobre competência um é justamente essa aqui. É o uso das aspas. Como eu uso as aspas? Se eu não utilizar aspas no meu texto, o que é que acontece? Vai acontecer alguma coisa? Bora lá. O uso das aspas na redação, o que realmente pode virar desvio, erro. As aspas, pessoal, são um sinal de pontuação que mais geram dúvida. Muitos alunos acreditam que elas servem apenas para destacar. Então, o pessoal acha que ela é somente para destacar as palavras ou deixar o texto mais bonito. Mas, na prática, o uso inadequado das aspas pode gerar ambiguidade, causar informalidade, comprometer a clareza e até configurar desvio na C1. Então tem que ter muito cuidado com as aspas. Por quê? Por exemplo, ao abrir aspas e não fechar, é desvio. Peguei a palavra aqui, coloquei aspas. As aspas, elas funcionam como qualquer outro sinal, que exige abertura e fechamento. Se o aluno abre e não fecha essas aspas, aí sim vai ser considerado um erro. Por exemplo, o livro, abre aspas, quarto de despejo, apresenta críticas sociais importantes. O erro, pessoal, o desvio, é justamente por não ter fechado as aspas. Isso é um erro. Isso é um erro, competência 1. Como eu vou melhorar? Como eu vou ajustar isso? Fazer da maneira correta. O livro, quarto de despejo, a obra entre aspas. Se você abrir aspas, tem que fechar as aspas. Então, por que isso é considerado um desvio? Porque houve falha na pontuação. Assim como você usa parênteses, se não fechar também vai ser problema. Abrir travessão e abandonar a estrutura também é um problema. Abrir aspas e esquecer o fechamento é um problema, como a gente está vendo. Então, tudo isso mostra falha de controle da escrita, mostra que você tem dificuldade. Você tem realmente dificuldade na competência 1. Alguma dúvida sobre isso, sobre aspas? Ou não? Por exemplo, uma dúvida que vocês poderiam me perguntar, eu esperava alguém me perguntar. Eu fui atrás dessa informação, que eu também não sei tudo, não, certo?
Se eu não colocar as aspas, o que é que acontece? Você faz assim, ó. O livro quarto e despejo. E aí? Tá errado? Tá certo? Depende. Quem é que sabe? Não coloquei nenhuma aspas. Bora lá, gente. Vamos aproveitar. E aí? Então, com base no Enem, não diz que isso é um erro. Não diz que isso é um erro. Lucas, mas você corrigiu lá na minha redação dizendo, coloque aspas. O recomendado, de acordo com as gramáticas, é você sim colocar aspas. Então, use aspas nas obras. Então, faça assim, ó. O livro quarto de despejos, abre aspas, fecha aspas. Mas no Enem não tem de forma explícita dizendo, ó, se o aluno não usar aspas nas obras, enfim, no repertório sociocultural, você vai descontar nota. Não, o recomendado é que use. Então, use as aspas, pessoal. Eu estou apenas esclarecendo para vocês. Tudo bem? Use aspas. Aspas, um guia completo. Usar aspas apenas para dar destaque não gera desvio. Muitos alunos colocam aspas em palavras aleatórias, apenas para enfatizar alguma coisa. Por exemplo, está escrevendo lá e diz: o governo precisa combater os problemas presentes em bancos. Aí colocou aspas aqui. Lotéricas e lojas. Colocar aspas em palavras aleatórias, achando que vai dar uma ênfase ali, tem que ter muito cuidado com isso. O que acontece nesse caso aqui? O uso das aspas não fez nenhum sentido. Não sei de onde esse jovem tirou essas aspas aí. Então, assim, gente, não vá achar que pode estar colocando aspas em qualquer palavra, não. Então, o uso das aspas não fez sentido, mas também não gera penalização automática. Não vai beneficiar o aluno, nem melhorar o texto dele. Para a banca, essas aspas aqui na cor amarela, é como se as aspas fossem irrelevantes nesse contexto. Então, não use em qualquer palavra, não. Eu quero usar porque eu acho legal. Faça isso, não. Use da forma correta. Então, um ponto importante a ser destacado aqui é o seguinte: aspas desnecessárias deixam o texto artificial, quebram a fluidez e passam a sensação de insegurança na escrita, que você não sabe a função das aspas. Lucas, quais são as funções? Vamos ver. Colocar erro. Essa daqui, gente, é essencial. Colocar erro ortográfico entre aspas não protege o erro. Por exemplo, eu sei que estou escrevendo errado a palavra, mas eu quero dizer para o meu corretor que eu sei que está errado. Eu coloco aspas. Isso não protege o erro. Está errado de qualquer forma. As aspas, elas não têm essa função de proteção de erros ortográficos. Então, esse é um dos maiores equívocos dos alunos. Muitos pensam assim: se eu colocar entre aspas, o corretor não considera o erro. Mas isso é falso. Por exemplo,
Se eu pegar a expressão, o comportamento obrigatório deveria ser incentivado. Percebam comigo que faltou acento. Faltou acento à palavra obrigatório. Mas eu coloquei aspas, Lucas. Eu sei, eu só queria dar uma ênfase. Ênfase de quê? Não faz nenhum sentido. Porque as aspas não protegem erros ortográficos. O que a banca entende? Mesmo entre aspas, a palavra ela continua errada. Por quê? As aspas não anulam erro gramatical, ortográfico, não camuflam desvio, não impedem penalização. O erro, pessoal, ele continua sendo considerado normalmente. Eu quero usar uma gíria, eu coloquei aspas. Tá errado. Critério 1, a competência 1 diz que você deve escrever com base na norma culta. Então, cuidado com isso, porque as aspas não protegem desvios. Outro ponto a ser destacado, pessoal, é a informalidade entre aspas. Continua sendo informalidade. O aluno, muitas das vezes, ele usa uma expressão informal e acredita muito que as aspas tornam o uso aceitável. Eu já achei isso quando eu estava no ensino médio. Mas isso, na verdade, gente, é um erro. Por exemplo, escrever assim, se eu falo, o preconceito pode virar uma bola de neve na sociedade. Então, eu coloco aspas aqui, ó, virar uma bola de neve. A gente sabe que isso é uma expressão, o quê? Informal. Informal. Dia a dia. Bola de neve. Coloquei aspas. Tá errado. A informalidade, mesmo entre aspas, continua sendo uma expressão informal. E a competência 1 avalia se você está escrevendo de acordo com a formalidade. Formal. Então, a forma mais adequada seria o preconceito, no lugar de pode virar uma bola de neve, você vai colocar assim: o preconceito pode se intensificar progressivamente. É uma sugestão. Pode agravar problemas sociais já existentes. Aqui é só um exemplo, isso serve para qualquer outra situação. As aspas, mesmo que seja em uma expressão informal, essa expressão ela ainda continua sendo informal. Certo? Por que isso acontece? Porque a expressão ela vai continuar sendo informal. Ela continua pertencendo a quem? A oralidade. A oralidade é o nosso ato de falar. No dia a dia a gente fala, muitas vezes, desrespeitando a língua portuguesa. E tá tudo bem. Existe a oralidade e existe a escrita. São coisas diferentes. Não necessariamente eu preciso falar da forma que eu escrevo. Eu tenho que me adequar à situação de comunicação. Então, pessoal, no texto, aspas em expressões informais continuam sendo informais. Não faça isso porque desconta nota. As aspas elas não transformam gíria em linguagem formal. As aspas elas não servem para justificar uma impropriedade vocabular. Por exemplo, errei. Escrevi a palavra assim: governo age de forma ignorante. Essa expressão para o governo, às vezes o aluno usa uma palavra inadequada e tenta resolver colocando aspas. Mas isso não elimina o problema. Você tem que encaixar a palavra adequada a quem ou a qual instituição. Ignorante. Ele é ignorante. Ok. Isso é uma escolha vocabular, ok.
Para o governo age de forma ignorante. Não faz sentido, não. O governo age de forma negligente diante da desigualdade, por exemplo. Então, gente, isso é você escolher a palavra correta, a propriedade vocabular adequada para aquele contexto. O problema é, dependendo do contexto, as aspas podem gerar ironia, ironia. Isso é muito comum no gênero textual charge. O pessoal usa muita ironia, ambiguidade, que é um duplo sentido de uma informação, o sentido pejorativo confuso. Cuidado com a escolha da palavra em si. Quando as aspas realmente fazem sentido na redação do Enem, veja bem, pessoal. Títulos de obras, use aspas. Filme Central do Brasil, a obra Quarto de Despejo, conceitos específicos também, ok? Zygmunt Bauman discute a modernidade líquida, campanhas, slogans e temas. A campanha Setembro Amarelo promove conscientização sobre saúde mental, uso figurado ou adaptado. O Congresso abriu uma janela para negociação. O que é o sentido figurado? Quem é que sabe o sentido figurado? Bora. Sentido figurado, quem é que entende sobre isso? Existe sentido figurado e existe o sentido denotativo. O sentido denotativo é o sentido do dicionário. É o sentido tal qual ele é. É o significado literal das coisas. O figurado, gente, é o metafórico. Ele é o metafórico. É o sentido irreal. Por exemplo, quando eu coloco aqui o Congresso abriu uma janela para negociação, aqui as aspas mostram que a palavra não está no sentido literal de janela. Janela, porta, essas coisas. Não é no sentido de janela em si. Não. Existe a adaptação contextual. Então, o que que acontece? A gente sabe que a palavra, há palavras, diversas palavras na língua portuguesa que, a depender do contexto, ela pode ter múltiplos sentidos. Então, isso é comum. Usar no sentido denotativo é uma coisa. Eu abri a janela porque está muito calor aqui. Eu usei no sentido denotativo. Agora, quando eu digo o Congresso abriu uma janela para negociação, é diferente. Tranquilo, gente? Aulinha informativa. Eu vou mostrar algumas questões para a gente interagir mais aí. Ó, esse trecho aqui foi de uma redação nota 1000. A aluna escreveu a obra Feliz Aniversário. Só que ela colocou a primeira aspas aqui, ó, mas ela não fechou aspas. Tá errado? Na obra Feliz Aniversário, a escritora Clarice Lispector aborda. Tá errado ou tá certo? Essa daqui. Estão conseguindo me ouvir ou não?
Tá errado. Abriu aspas, fecha aspas. Exatamente, Adassa. Muito bem. Exatamente. Ela errou. Só que ela ainda tirou 1.000. Porque a gente ainda pode ter dois desvios. Certo? Então, por mais que ela tenha errado essas aspas, mesmo assim ela ainda conseguiu a nota máxima. Ó, feliz aniversário. Abriu aspas. Deve fechar as aspas. Eu vou mostrar agora, turma, o seguinte. Para fixar a nossa aula, eu vou fazer uma pergunta a cada um de vocês para ver quem estava prestando atenção. Pode ser assim ou não? Ou vocês querem responder por livre e espontânea pressão? Aulinha, pessoal, de fixação de gramática. O que acontece? Temos aqui alguns trechos. Quando eu me deparo com esse trecho aqui, vou deixar essa em aberta para todos responderem, para a gente começar. Eu digo, a democratização do acesso aos livros é essencial, pois muitos estudantes ainda não têm biblioteca em suas escolas. E eu pergunto a vocês, jovens, estudantes inteligentes, qual é o desvio presente no trecho? Concordância verbal, regência nominal, escolha de registro ou impropriedade vocabular? E aí? Agora eu quero ver vocês. Acordar vocês aí, já estão. Podem responder no áudio, no chat também. Aviso. Essa tá tranquila. Essa tá tranquila, gente. Vai aumentando um pouquinho o nível. Acho que é a letra A. Laura diz. Concordância verbal? Será? Aonde, Laura? Que eu não tô vendo direito. Mas alguém vão comentando aí. Aonde? Acho que é a D, a das, impropriedade vocabular. Onde? Gente, quando vocês comentarem, digam onde. Por quê? Na verdade é o porquê, né? Digam aí. Laura, onde é que está o erro de concordância, Laura? Explique aí no áudio pra gente. Na palavra tem, não deveria. Não deveria ou deveria? Tô confuso aí, Laura. Você falou na palavra tem, deveria. Exatamente. Perfeito, Laura. Exatamente. Será? Aqui a respostinha. Perfeito, gente. O que é que acontece? Se vocês perceberem, existe uma diferença entre tem um acento circunflexo e o tem sem acento circunflexo. A diferença é que sem o acento circunflexo é singular e com acento circunflexo vai ser plural. Então, se vocês perceberem, a análise vai ser justamente essa. O erro está em muitos estudantes, já errei muito nisso, ensino médio. Ainda bem, olha aí, Laura. Concordância verbal, relação do sujeito com o verbo. Muitos estudantes ainda não têm. Quem é que não tem? Muitos estudantes, sujeito no plural. Então, por isso, pessoal, o sujeito é muitos estudantes, por isso o verbo também deve estar no plural.
Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Tem. Lembrando, relembrando para alguns. Para quem não sabia, tem singular, sem o acento, e tem com acento circunflexo, plural. Ele tem. Eles têm. É diferente. Um ponto aí para Laura. Vamos ver quem vai acertar a próxima. Leia o trecho abaixo. Tipo assim, o trabalho infantil ainda acontece porque muitas famílias precisam de dinheiro e o governo não olha direito para isso. Qual é o principal desvio? Uso inadequado de maiúsculas, escolha de registro, falta de acentuação ou concordância nominal? Façam as suas apostas. Laura vai de B. Vocês estão me perguntando, eu quero a resposta. Vocês estão me perguntando, vão de B ou não? Nicole também vai de B, Samuel, Laura, é a B. Coisa de registro? Por quê, gente? Por causa do tipo assim. Tipo assim, é um dos casos, exatamente. Será que tem mais? Eu não me recordo. Eu estou estranhando e o governo não olha direito. Estou estranhando essa expressão aqui. Será, hein? Cadê? Escolha de registro é porque maiúsculas não é, acentuação não é, concordância nominal também não. Então, vamos lá. Escolha de registro, muito bem. Tipo assim, não olha direito para isso. Esse tipo de caso, gente, é totalmente o quê? Escolha de registro inadequada, formal. São trechos da oralidade. Então, essas expressões, elas são comuns na fala, mas elas não devem pertencer, não pertencem, na verdade, à modalidade escrita formal que é exigida na redação do Enem. Como é que eu posso melhorar isso? Posso fazer assim: o trabalho infantil ainda persiste, ainda acontece porque, ó, tiramos o tipo isso, tipo assim, precisa desse. Porque muitas famílias vivem em situação de vulnerabilidade econômica, enquanto o Estado não atua de forma eficaz no enfrentamento dessa realidade. Então, a gente retirou essas expressões. Tipo assim, não olha direito para isso. Colocamos, o Estado não atua de forma eficaz no enfrentamento dessa realidade. Então, na redação, a ideia, ela precisa estar em registro formal da língua portuguesa. Próxima questãozinha. Leia o trecho abaixo. O uso de medicamentos para emagrecimento sem indicação médica é uma coisa perigosa, porque pode causar vários problemas para as pessoas. Qual é o problema principal do fragmento do texto em si? Uma escolha vocabular imprecisa, regência verbal, uma pontuação inadequada ou uso incorreto do hífen. Cadê minha garrafa? Tá aqui. Quem é que sabe essa? Essa é a 3, né? Hífen. Tem alguma coisa relacionada a hífen aí? Não, né? Professor, eu acho que é a A, Acha que é a A? Por que, Sabrina? porque ele bota é uma coisa perigosa.
Exatamente. Gostei. Cadê? Tá aqui uma coisa perigosa. Mais alguma coisa? Cadê? Porque pode causar vários problemas. Palavras vagas. Exatamente. Vários problemas, sem mencionar também. Eu acredito que também é um erro. Escolha vocabulário imprecisa. Deixa eu ver quem comentou mais. Laura. Olhei todas e sobrou a A. Exatamente, gente. Escolha vocabulário imprecisa. Olha, tinha mais aqui, ó. É uma coisa perigosa, vários problemas. As pessoas. Como é que eu posso melhorar esse caso? Assim, o uso de medicamentos para emagrecimento sem indicação médica representa, está dizendo aqui, é uma coisa perigosa. Vamos adaptar, reescrever. Representa um risco à saúde pública. Totalmente diferente. Representa um risco à saúde pública. Porque pode causar vários problemas. Pois pode provocar efeitos adversos. Aí o corretor pergunta: exemplos? Aí você vem aqui e diz: automedicação e agravamento de transtornos relacionados à imagem corporal. Agora sim melhorou. Adaptamos ainda a expressão às pessoas em si. Então, gente, é justamente isso que vocês falaram. Termos vagos. Então, prefira termos precisos e ligados ao tema. Próximo. As pessoas com deficiência enfrentam muitas barreiras para empreender no Brasil, principalmente pela falta de acessibilidade. Qual é o desvio presente nesse trecho? Está tranquilo. Ah, Eu acho que é A. por quê? Onde é que está o erro? Concordância Porque ele verbal. colocou enfrenta. As pessoas com deficiência enfrentam. Era para ser no plural, enfrentam. Exatamente, gente. Muito bom. Enfrentam. Esse é o erro. Então, quando isso acontece, estamos falando de concordância verbal. As pessoas com deficiência enfrentam. Quem é que enfrentam? As pessoas com deficiência. Então, o correto seria o verbo no plural. As pessoas com deficiência enfrentam. Tá errado. A maneira correta seria enfrentam, no plural. Sujeito no plural exige verbo no plural. Muito tranquilo isso. A violência contra a mulher exige políticas públicas mais eficientes, pois muitas vítimas ainda não recebem proteção adequada. Qual é o desvio presente? Nessa questãozinha 5. Acho que é A de novo. Qual? A. Concordância nominal? Cadê? Vamos. Aonde? A violência contra a mulher exige políticas públicas mais eficientes. Concordância nominal é agora referente a nome, né? Não vai ser mais um verbo. Onde é que está a Daça?
Eficiente, era para ser eficientes. Era para ser eficientes, né? Será que é? Exatamente. Então, gente, muito cuidado com isso. Concordância nominal, muitas das vezes, passa de forma despercebida. Muitas vezes. A violência contra a mulher, existem políticas públicas mais eficientes. Adjetivos concordam com o substantivo em gênero e número. Então, isso é a regra. Concordância nominal. Gênero, masculino, feminino, gênero, singular e plural. Tranquilo, essa daqui também, né? Agora, essa daqui eu quero ver quem vai acertar. Essa daqui eu quero ver. Quem acertar essa tá entendendo muito bem. O debate sobre o trabalho infantil precisa chegar nos municípios mais vulneráveis do país. Qual é o desvio? E agora? Essa eu quero ouvir de todos. Quem vai começar? Laura vai de A. Vou ficar calado. Próximo. Olhem direito. Olhem direito. Chegar aos municípios. Mais alguém? A também? Samuel? Alguém se atreve a mudar o gabarito? Ah, ninguém, né? Ninguém vai mudar gabarito, não, né? Então, gente, vamos de A. Vamos de aprovação. Cadê? Regência verbal. O debate sobre o trabalho infantil precisa chegar nos municípios ou chegar aos municípios? Quem chega, chega a algum lugar. Então, com base nas regras gramaticais do português, chegar aos municípios. Vou no dentista ou vou ao dentista? E essa, quem é que sabe? Vou ao dentista ou vou no dentista? Ao dentista é o mesmo caso. Vou ao dentista. Certo? Regência verbal. É isso. A explicação é que, na norma padrão, o verbo chegar existe a preposição a. Chegar a algum lugar. Você vai colocar o quê? Ó? Aos municípios. Quem chega, chega a algum lugar. Então, gente, cuidado com a regência verbal. Eu acho assim, dentro da competência 1, um dos assuntos mais complicados é regência verbal. Porque pouquíssimos alunos iriam perceber isso daqui, pode ter certeza. Pode ter certeza. Vocês estão indo muito bem. Parabéns. A gente levar esse slide aqui, perguntar, a maioria não iria perceber esse erro. Sinal que vocês estão indo muito bem. Se o governo investia mais em políticas de proteção à infância, o trabalho infantil seria reduzido no país. Qual é o desvio presente?
grafia incorreta, tempos e modos verbais, escolha de registro, uso indevido de maiúsculas. Eu acho que é a A, professor. Eu também acho. Eu também Tempos acho e que é modos. A. Todo mundo Porque enviar. investir tá no passado. Se o governo investia, como é que eu conserto isso daqui? Eu não sei se pode, assim, se o governo investisse mais, não sei se pode. Investisse, né? Investisse, Laura. Investissem. Aí vai ficar plural, né? Isso. Exatamente, gente. Gostei. Verbal aí, a questão verbal. Tempos e modos verbais. Professor, uma Sim, pergunta. pode Seria perguntar. errado, ficaria errado se colocar, ao invés de investir? É porque o áudio de Adassa eu não tô entendendo. Não sei se é só pra mim que tá dando um. Ou o pessoal tá conseguindo entender também. Deixa eu ver aqui. Tá dando um eco, sabe? Olha lá, pode dizer. Você tem uma dúvida. Laura, a Daça? Cadê? Diminuir aqui o. Vou diminuir o outro. Como é a Daça? Não entendi. Não ouvi, na verdade, direito. Ficaria errado se fosse. Ficaria errado se fosse colocado investir. Cadê? O governo investir. Se o governo investir. Boa pergunta. Vamos lá. Como a frase apresenta uma hipótese, a Daça, veja bem. Estão me ouvindo, né? Como apresenta uma hipótese, o que é que acontece? Se, isso aqui é uma hipótese. Se o governo, isso é hipótese. Quando eu tenho esse tipo de estrutura, o que é que acontece? Vai ficar assim, ó. Se o governo investisse. Por quê? Para lembrar. Quando você tem a partículazinha se, mais pretérito imperfeito subjuntivo, mais futuro do pretérito. Isso daqui é uma aula muito complicada e bem extensa. Mas quando você tem essa formulaçãozinha aí, vai ficar assim, ó. Se, ó. Porque esse sizinho aqui, ó, ele é hipótese. Aí você vai ter que colocar assim, se a sociedade valorizasse, se o governo investisse. Então é tentar entender, ao mesmo tempo decorar e estudar os tempos verbais. Mas uma dica para a redação é, fiz a questão do se, que é uma hipótese, aí você coloca no verbo também a terminação, valorizar-se, SS aqui, ó. Tranquilo ou não? Deu para entender aí mais ou menos? Cadê? Taça disse que entendeu. Garoto Samuel também. Quase encerrando, gente. Oitava questão. Temos essa e mais duas. É necessário combater a evasão escolar.
ampliar o acesso à internet e que os estudantes tenham mais apoio psicológico. Qual é o desvio presente? Agora, essa daqui também não. Essa aqui não, eu não acho fácil, não. E aí? Oitava questão. Acentuação gráfica? Não. Regência nominal? Não. Concordância verbal? Concordância verbal? Não. Paralelismo sintático. Sabe por quê, gente? É aqui, ó. Quando você escreve assim, é necessário combater a evasão escolar, vírgula, ampliar o acesso à internet, e essa quebra aqui, ó, e que os estudantes tenham mais apoio psicológico. Você não pode fazer isso. O que é que você deve fazer? Paralelismo sintático. A frase, ela começa com verbos no infinitivo, aqui, ó, terminado em R. Quando você diz, mas depois mudou a expressão, você colocou esse e que. Essa mudança, gente, ela quebra o equilíbrio da construção. Vou voltar para vocês entenderem melhor. Você vem escrevendo assim: é necessário combater a evasão escolar, ampliar o acesso à internet. E agora, do nada, vocês jogam que aqui, ó? Que. Isso é uma quebra na estrutura sintática. Isso é um erro de paralelismo sintático. Então, como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, normalmente, é necessário ampliar, aliás, é necessário combater a evasão escolar, ampliar o acesso à internet e seguir normalmente, ó. E oferecer. Não vai fazer isso, não. E que. Cuidado, gente. Preste atenção nisso. E que tenham mais apoio. Não. De onde é que você tirou esse que? Não é o lugar dele agora, não. O lugar dele é em outra hora. Elementos no mesmo nível da frase devem seguir a mesma estrutura gramatical. Então, cuidado com isso. A família e a escola devem atuar juntas para reduzir os impactos da violência doméstica na infância. E essa daqui, quem sabe? A 9. Luísa vai Acho que de é A. A, Daça, Samuel, Laura, Também acho que é A. Sabrina também, Por Nicole, causa acho da, que por sim. causa da família e escola. No caso, eu não posso colocar família e escola com iniciais maiúsculas, né? É. Agora eu pergunto a vocês, se fosse Estado, no sentido de governo federal, como eu iria escrever? Com maiúsculo. Maiúscula, exatamente. Cuidado com isso, gente. Luiz aí. Então, pessoal, o erro é justamente esse. Uso inadequado de maiúsculas.
Então, nada de trazer família com inicial maiúscula e escola também não. Não vão fazer isso. O erro é justamente esse. Substantivos comuns, família, escola. Portanto, devem ser escritas com letra minúscula. Maiúscula não serve para dar importância. Ela deve seguir a regra. E para finalizar, na série Black Mirror, observa-se uma crítica aos efeitos da tecnologia sobre as relações humanas. Qual é o desvio presente? Letra A. Letra A. Não deu nem tempo, Ah, vocês já estão sabendo tudo. Faltou ele fechado. E se eu disser que está certo? E agora? E todo mundo errou. Vocês vão prestar atenção em uma coisa. Ah, puxa. Oi? Brincadeira, tá certo, hein? Ah, pessoal inteligente. Aspas abertas e não fechadas. Você falou disso agorinha. Exatamente, viu, Laura? Tava tentando aqui fechar com chave de ouro, mas vocês estão atentos. É exatamente isso, gente. Abriu aspas, fecha aspas. Black Mirror, fecha aspas. Abrir aspas e não fechar é desvio. Tava me achando. professor, Sim? porque no caso eu só colocaria as aspas na série, né? Sim, boa pergunta, Sabrina. Você está querendo se referir a essas daqui, né? É porque é do próprio material, ó. Essas daqui, ó, é do trecho que eu retiro, sabe? Só para dizer que eu retirei de algum lugar. Mas as aspas mesmo é a obra em si. Desconsiderem essas outras. Deu para entender? Ou não? Mesma coisa, se eu pego uma informação na internet, eu coloco aspas para dizer eu tirei de algum lugar. Essas informações, elas não são minhas. Mas só que o nosso foco é justamente a obra. Então, como a pessoa que abriu aspas, ela deve fechar as aspas. O desvio de pontuação foi justamente esse, por não ter fechado as aspas. Nicole, me questionei agora. Nicole, você diz isso que Sabrina perguntou? Que eu acabei de responder? Conseguiram entender? Eu não consegui escutar porque cortou na hora. Pronto, é assim. Eu fiz o material, assim, de Laura, pronto. Eu fiz o material, aí qualquer coisa que eu pego, não coloco aspas, mas para dizer o seguinte, que eu peguei de algum lugar as informações, para dizer, essas informações não foi eu que criei, não fui eu que criei. Mas o nosso foco é justamente só a obra, certo? Se você perceber, ó, em todos tem, ó, aqui, ó, cadê? Os demais também tem, se eu não me engano, tem. Aqui também tem, ó. Mas nosso foco não é as aspas, não. Aqui é porque eu retirei de algum lugar para fazer o material, ó. Tá entendendo? Aí é o foco. O foco é só na obra, ó. Aqui também, ó. É a obra em si. Tudo bem? Tudo bem. Mais alguma dúvida, gente? Conseguiram entender bem ou não? Deixa eu ver aqui quem.
Aula muito boa. Tem uma dúvida? Que bom, gente. Ó, como é que tá organizado aqui, ó. Recomendo que vocês salvem também os materiais. Olha o tanto de material só para essa aula de hoje. Só que eu selecionei esses dois aqui, ó. Selecionei essa parte aqui de principais desvios e as questões de fixação. Tem questão aqui, parte 1, parte 2, parte 3. E tem uma aula de 57 slides. Mas, de acordo com a turma, de acordo com o nosso objetivo, acredito que o melhor para hoje foi justamente isso que a gente viu. Tem algumas atividades de fixação, eu vou disponibilizar lá no grupo só para a gente interagir, mas é bem semelhante. As questões, troca alguns nomes, outros não troca. Atividadezinha de fixação. Opa, o gabarito aqui, né? E tirar o gabarito aí para vocês se esforçarem. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Isso aqui é de reescrever. Mais separado os assuntos. Acentuação e grafia. O envelhecimento da população brasileira está relacionado a desafios sociais que exigem políticas públicas mais eficazes. Qual é o erro dessa? Só para fechar, para pegar essa atividadezinha. Políticas públicas. Acentuação, né? Então, vou deixar essa disponível também. Lembrando que todas estão lá na plataforma. Professor, como eu faço para melhorar na questão da tese? Nicole, você deu uma olhada nas aulas, nas aulas iniciais? E aí? O que é que achou? Pronto, eu recomendo aqui, ó, essa parte aqui do curso básico. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Sobre tese, principalmente, você vai ver na aula 1 e na aula 2. Mas a tese vai estar até o último dia das nossas aulas. Falar sobre tese, porque a tese, eu costumo dizer que é o coração da redação. Recomendo que você veja todas essas aulas. Tenta tirar um finalzinho de semana aí para você ver essas aulas aqui, ó. Tem muita coisa aqui. E você consegue pegar, certo? Agora eu vou adicionar. Cadê? Eu acho que eu abri o curso certo. Tá ok. Ah, entendi. É porque a aula 8 aqui foi simulada, é por isso que eu não subi. Estamos aqui, ó. Estrutura sintática, desenvolvimento detetive, e agora a aula 10, que é justamente os principais desvios da competência 1. Vou adicionar até amanhã, é o momento que chega no meu e-mail. E tem algumas redações pendentes, gente. Eu vou tentar entregar agora, mas não consegui entregar de todos. Vou entregar de certeza sábado e domingo. Amanhã, eu não sei se vocês viram, o que é que tem para amanhã? Tá certo, Nicole? Dê uma olhada nessas aulas. O que é que a gente tem para amanhã? Redação. 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 Amanhã tem redação. Amanhã vai ficar disponível o próximo tema lá na plataforma.
Aí vocês enviam. Qualquer coisa, Lucas, não tem mais, não tá disponível não. É para estar. Eu deixei programado, certo? Aí qualquer coisa vocês me acionam lá no WhatsApp e a gente resolve. Tranquilo, gente? Ou não? Tá tranquilo, né?